No vídeo de hoje vamos trazer a análise do HGLG11, um fundo imobiliário de logística, um dos maiores da bolsa, que também teve o seu efeito aí em relação à questão das americanas. Vamos entender um pouco aí os impactos para o fundo e analisar os seus principais números e comparar com outros fundos de logística da bolsa. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos trazer uma visão do portfólio do fundo. O primeiro ponto que chama atenção no portfólio desse fundo é a concentração de galpões na região de São Paulo, especialmente interior de São Paulo, como vemos em vários desses pontos. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco também possuem galpões do fundo. Vamos trazer aqui um exemplo de um galpão no interior de São Paulo, cidade de São Carlos. Trata-se de um galpão AAA com um pé direito de 12 metros e 79.600 metros quadrados, que é propriedade do fundo. Outro exemplo fica em Blumenau, Santa Catarina. Ele foi adquirido em 2012, é um galpão classificação C, com 65 mil metros quadrados. E mais um exemplo, em Betim, Minas Gerais, há um galpão de 62 mil metros quadrados. O galpão não possui vacância no momento. Nesta lista temos todos os galpões que são propriedade do fundo, a sua área bruta locável, a participação do fundo e a vacância. Temos alguns galpões em Betim e Itupeva com vacância de 100% no momento, mas são galpões AAA, estão passando aí por reformas. E chama atenção também um galpão de 132 mil metros quadrados, localizado na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Nesse outro gráfico, a gente tem a visão tanto do percentual de valor patrimonial quanto da receita contratada. Como eu comentei, o porte desse galpão de vinhedo é bastante grande, ele responde por 21% da receita contratada pelo fundo. Agora valem alguns comentários específicos aí do último relatório do fundo, que vale a pena chamar a atenção. O galpão de Betim, houve um aumento da vacância física do fundo para 19,9% e a vacância financeira para 11,7%. Esse aumento da vacância foi antecipado pela devolução da área contratada pela Lojas Americanas B2W. O fundo já contratou uma imobiliária regional para fazer o assessoramento da comercialização dessa área que se encontra vaga. Em Itupeva, o fundo afirma que tem uma importante evolução com o interessado na ocupação de metade do galpão, em torno de 45 mil metros quadrados. E a outra metade segue bastante demandada também, sendo um ponto aí interessante. Já em São José dos Campos e o HGLG Washington Luiz têm tido consultas variadas ali de pessoas interessadas nos galpões. Essa é uma evolução da vacância física, indo aí para 20% praticamente, né? 19,9% que a gente tinha visto na outra informação. E o reais por metro quadrado locado na casa de 25. Então essa devolução das americanas fez sair aí a vacância de 14% para 20%, sendo um ponto importante aí no fundo. O vencimento dos contratos, a gente tem 73% vencendo a partir de 2026 e com revisionais, aí um volume importante de revisionais ocorrendo em 2024. Os contratos, 66% são contratos típicos e 33,9% atípicos. 37% são galpões AAA, 38% os galpões AA.
Temos também, e nesse momento aí é bastante importante a gente observar o nível de exposição que o fundo tem para cada tipo de conta de locatário. Então, a Volkswagen tem 21% da área do fundo, Mercado Livre 7,9%, Ambev 6,4% e Kremer 5,8%. É importante a gente observar esse tipo de situação justamente por conta da situação da Americanas, né, B2W, que devolveu parte da área ali. São empresas grandes de porte, assim como a Americanas também era antes dessa informação aí do balanço. Mas vale a pena ficar de olho. Volkswagen, por exemplo, a gente tem visto aí notícias que a indústria automobilística não tem performado tão bem assim. Então, vale a pena ficar de olho aí, segue sendo um ponto de atenção para o investidor. E vamos falar agora dos resultados financeiros do fundo. A receita de locação no último mês foi de 16 milhões de reais, com rendimentos imobiliários aí na casa de quase 6 milhões, performando aí um total de 22 milhões de receitas. Descontando as despesas, temos aí quase 18 milhões de resultado do fundo. Vale a pena observar que a receita potencial só de locação é da casa de 25,6 milhões de reais mensais. Com os descontos, especialmente a vacância, 3,8 milhões e 4,7 de antecipação, atrasos e multas, a receita de locação cai aí para a casa dos 16 milhões. Outro ponto que vale a pena comentar é que o fundo tem tido alguns resultados de ganho de capital e apresenta nesse momento R$ 1,63 por cota de receita não distribuída até o momento. Esse valor deve ser suficiente para absorver eventuais oscilações de resultado, como tivemos aí no mês de fevereiro, com 76 centavos de resultado e distribuição de R$ 1,10. Então a gente deve observar esse comportamento aí, o fundo consumindo parte dessa reserva para manter a distribuição nesse mesmo patamar. Neste gráfico temos a comparação de rentabilidade do fundo. Então, pegando aí 12 meses, ele ficou com uma rentabilidade intermediária entre o IFIX e o CDI. E vale observar aí que desde o seu início, em 2011, o fundo rendeu bem mais aí do que tanto o IFIX quanto o CDI bruto. Falando agora de liquidez, o fundo tem um volume relevante aí de 84 milhões de reais de negociação em um mês. Então, é um fundo aí com um bom nível de liquidez e apresenta aí quase 340 mil cotistas nesse momento. E vamos falar agora do patrimônio do fundo. O fundo tem 3 bilhões em imóveis, mais 400 milhões em fundos, CRIs 200 milhões, LCI 200 e 100 milhões em renda fixa, além de 90 milhões em parcela a receber. Mas ele possui 438 milhões aí em passivos, que fazem aí o patrimônio líquido dele fechar na casa de 3,6 bilhões. Dentro desses passivos, a gente tem aí algumas parcelas a receber de venda de ativos e pagamentos a serem feitos aí devido aos CRIs contratados junto ao fundo. O item mais relevante, que em até 6 meses deve entrar, é a venda aí do ativo em Uberlândia por 68 milhões, que deve ajudar bastante aí no fluxo de caixa aí desses pagamentos. Falando nos pagamentos, a gente tem um cronograma aí de saldo devedor previsto do fundo, especialmente aí por conta desses CRIs, e a previsão aí de até 2033 zerar esse saldo devedor. Nesse outro gráfico, a gente percebe aí o gráfico de amortização. São 35 milhões em 2027, que é o ano aí mais intenso em termos de amortização do fundo.
E esses são os principais CRIs do fundo. O mais relevante, aí, o mais alto, é o CRI São Carlos, referente àquele imóvel do portfólio da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, com prazo de 10 anos. Temos ainda o Meli 48, Meli 64, Duque e Ribeirão, completando aí uma parte deles indexados a aproximadamente IPCA mais 5 e outros IPCA mais 6,25%, trazendo aí esse compromisso do fundo para os próximos 10 anos. Agora vamos trazer a comparação do HGLG com outros fundos de logística da Bolsa. Em termos de dividend yield, o dividend yield dele está sendo mais alto desse grupo, em 10,3%. Em compensação, a sua relação preço-valor patrimonial está refletindo essa maior rentabilidade também, em 1,04%. É um fundo que tem apresentado o melhor resultado em termos de crescimento do dividend yield em 3 anos, com 14%. É o fundo com melhor liquidez dentro desse conjunto de fundos de logística da Bolsa. É também o fundo com maior número de cotistas, com quase 340 mil cotistas. O percentual em caixa é adequado, um pouco mais elevado do que outros fundos. Tem um patrimônio de quase 3,7 bilhões. E um ponto positivo para ele também é a sua taxa de administração anual, que é mais baixa do que outros fundos semelhantes da Bolsa. Comparando agora o histórico de investimento, quem investiu há 1 ou 2 anos atrás nesse fundo, nas duas situações apresentou aí um rendimento positivo. Inclusive, há 1 ano ficou acima da inflação medida pelo IPCA. Há 2 anos ele teve um resultado positivo, mas ainda assim acabou ficando abaixo da inflação. Neste gráfico vemos a evolução do valor da cota do fundo, que tem apresentado um certo grau de estabilidade aí ao longo da pandemia, desde então. Então não tem tido nem quedas e nem variações muito relevantes no seu valor da cota. Considerando agora os principais indicadores, né, o principal ponto que acho que vale a pena chamar a atenção é o crescimento do seu dividend yield de 14%, que é um valor bastante interessante aí ao longo dos últimos anos. E vamos trazer aqui os pontos positivos e negativos para investimento no HGLG11. Do lado positivo, ele é um fundo que, mesmo com a devolução da área da Americanas, está abrindo aí oportunidade de negociar essa área com outro inquilino, ou seja, uma vez que a empresa saiu e disponibilizou o galpão, é um cenário muito melhor do que, de repente, ficar inadimplente e aí ter disputas judiciais em cima do galpão. É um fundo de boa liquidez e rentabilidade histórica, então comparando aí, levantando todo o histórico dele, é um fundo com um bom resultado. E isso leva aí a ser um fundo que tem os melhores indicadores na categoria de fundos de logística da Bolsa. Esse é um ponto bastante interessante desse fundo. Do lado negativo, ele tem uma exposição muito relevante de 20% à Volkswagen. Então, nesse momento aí que está todo mundo com receio da crise de crédito, pode gerar problemas e, como comentei anteriormente, a indústria automobilística não está indo tão bem assim, né? Vemos notícias aí, a própria Volkswagen teve férias coletivas recentes, a GM também andou parando sua linha de produção, então é um ponto de bastante atenção. E é um fundo que tem passivos relevantes indexados ao IPCA, então ele é um fundo que pode sofrer eventualmente num cenário inflacionário. E deixe nos comentários o que você achou da análise desse fundo, se você investiria em HGLG11, se te interessa o ramo de logística, e se o vídeo ajudou em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários
e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.